Olá, gente. Esperando vocês aí. Live. Doação de leite humano e Covid-19. Tudo bom, gente? Opa, ela já tá aí, eu achei que ela não vinha, ela veio. Vocês estão me ouvindo? Dá para me ouvir legal? Bacana. Preciso colocar aqui só para gravar o... Eu vou colocar só a doutora Andréia Fernandes, tá? Muito bem. Publicando, fixando aqui. Oi, gente, boa noite. Que bom que vocês estão me ouvindo, que bom que vocês estão aqui. Hoje, 19 de maio, Dia Mundial de Doação de Leite Humano. E uma honra enorme de estar aqui com uma pessoa extremamente especial. Eu podia falar que ela é pediatra, que é coordenadora do Centro de Referência de Banco de Leite Humano da região metropolitana, e ela é. Podia falar que ela é coordenadora do Banco de Leite Maria José Guardia Mater do Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, e ela é. E eu podia falar até um monte de outras coisas, mas ela é principalmente uma amiga queridíssima, uma profissional competente, uma pessoa incrível, e hoje eu estou super a gente conversar nessa data super, hiper, mega especial. E olha, ela tá aí mesmo, ela veio, gente, olha lá. Tudo bem? Obrigada, Muito meu obrigado. querido. Ai, que bom te ver. Muito bom estar aqui com você. Você não tem noção como é. Olha, vou te contar. Eu preciso falar e confessar isso agora. Agora há pouco eu estava tomando banho. Eu tomei banho para receber você aqui, olha só. E estava pensando assim que provavelmente uma das questões mais importantes que esse caminho me trouxe são as pessoas do bem que cruzam esse caminho. E não tem como negar, primeiro, a felicidade de ter conhecido você, a alegria de saber, de ter você dentro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, as parcerias que a gente faz, enfim, tudo de lindo e de bom que você representa para a minha vida, para a vida de muitas mamães, de muitos profissionais, e o quanto você é queridíssima. Você não tem noção de quantos recados eu recebi, coisa que eu não recebo sempre. Ai, que horas que é? Ai, onde é? Ai, como que é? Ela vai mesmo? Ela vai mesmo, eu não entendi por quê. Mas tudo bem. Seja bem-vinda, Andréia. Obrigado por ter aceito esse convite. Ai, Moisés, eu super agradeço. Nossa, quanto tempo a gente já está nessa vida, né? Eu me lembro do dia que eu te conheci pela nossa amiga Simone Carvalho e foi um presente. E aí eu coloquei aqui todas as coisas que eu queria enumerar e falar para você, para eu não me esquecer, né? Quem é o doutor? Deixa eu falar, vai. Pode. Deixa, vai, deixa. Lógico, fala. Nós temos 55 minutos, tá? Então, tá. Eu vou ser bem rápida. Primeiro, obrigado, pessoal. Boa noite aí. Os fãs do Dr. Moisés, né? O que é o Dr. Moisés? Aí eu fiquei pensando, o que é o Dr. Moisés? Aí eu fui enumerando aqui. Músico, amigo, marido da Janice, pai exemplar, pediatra, homeopata, apoia o aleitamento, é escritor, é gestor, ele é divertido, ele é um showman, ele é multimídia, mas acima de tudo, ele é do bem.
Moisés, ó. Ó, ó, ótimo. Muito bom, muito bom. Bom, ó, então tá, muito papo. Eu vou tirar aqui o. Não sei o que acontece de vez em quando, dá uma nublada nos meus óculos. Sei lá o que que é. Então, pronto, olha lá. Então vamos lá. Olha só, conta um pouquinho para esse povo todo que está vendo a gente, que dia é hoje e por que que eu tenho tanta honra de receber você hoje aqui, né? Hoje é um dia muito especial para todos nós, principalmente que trabalham com aleitamento materno. Hoje é o dia 19 de maio. Hoje é um dia muito significativo. Começam as comemorações da doação de leite materno no nosso país e no mundo. Porque hoje a rede global não é só Brasil, né? A rede global está aí na Iberoamérica, a rede global está em tudo quanto é canto. Está em toda a América Latina, está na África. Então, isso é extremamente importante. Essa corrente do bem, que engloba todos esses bancos de leite no mundo inteiro, trabalhando para a melhor nutrição do melhor nutrição do prematuro e para o aleitamento materno. Então, isso é maravilhoso. E por que o dia 19, né, Moisés? Porque esse dia... Porque foi nesse dia que foi assinado a Carta de Brasília, onde os países se comprometeram com a política banco de leite e a doação de leite humano. Então, isso é muito significativo. E hoje é um dia de comemorar. E eu acabei de receber uma mensagem do hospital que o PABX está lotado, não aguenta mais receber ligação. Olha que maravilhoso, a gente começou hoje a falar de doação de aleitamento materno e o pessoal realmente está parando, está ligando, está vendo a importância dessa doação para esses bebês e estão entrando em contato com a gente. É isso que a gente quer e é isso que a gente precisa. Olha só, hoje de manhã, uma notícia, aliás, eu sou multimídia, mas quem aparece nas entrevistas de TV hoje, o dia inteiro, quem é? É a doutora Andréia Fernandes. Então, hoje de manhã teve uma entrevista, uma matéria no Bom Dia São Paulo, e houve uma informação que deixou a gente bastante preocupada. Essa informação rolou todos os grupos aqui, falando que neste momento, e eu, por favor, corrija a informação se ela não estiver adequada, 60% de queda dos estoques de leite humano nos bancos de leite. Vale lembrar que o Brasil tem a maior rede de banco de leite humano do mundo, exporta tecnologia, exporta técnicas, e para a gente, independente de ser agora, não costumamos ter o hábito de doação de leite, como, por exemplo, não temos o hábito de doar sangue. Essa informação bate 60% de queda do movimento, não? A informação saiu um pouquinho assim enviesada, mas no final das contas ela causou um impacto muito bom, né? 60% dos nossos bancos estão com baixos estoques. E aí apareceu 60% a menos dos estoques. Mas não tem problema, a gente está precisando de leite. Por exemplo, o Leonor, que é o Banco de Leite Maria José Guardia Matar, no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros, geralmente a gente pasteuriza por mês assim uns 100 litros de leite, que ainda não é suficiente para suprir toda a demanda da unidade neonatal. Mas hoje a gente trabalha com estoque para 3 dias. Eu nunca vi isso acontecer. Não vamos falar números, né? Melhor não, né, Moisés? Não, há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos eu acho bom. Isso, está ótimo. Eu estou desde 2011 na coordenação. Quando a Zezé aposentou, eu assumi o lugar da Zezé, mas a Zezé continua lá junto com a gente, viu, gente? Desde esse tempo, eu nunca vi o banco de leite com estoque tão baixo. Isso assustou demais a gente. Mas eu entendo que não assustou só a gente. A população está assustada. A população está com medo de tudo isso que está acontecendo, que está ouvindo, tanta coisa, tanto perigo. E isso retraiu as nossas doações extremamente.
Então, eu tenho muito medo que daqui 2, 3 dias não tenhamos leite para ofertar para os prematuros do nosso hospital. E eles continuam nascendo normalmente, não houve nenhuma, pelo contrário, houve aumento do número de nascimentos, porque teve uma reestruturação dos leitos dentro do estado de São Paulo. Então, hospitais que eram maternidade e hospital ficaram só hospital, atendendo Covid-19, e como o nosso é só maternidade, foram desviados os nascimentos para o nosso hospital. Então, a gente passou de 300 partos por mês, para 450 partos por mês. Então, a quantidade de prematuro e de bebês que precisam aumentaram. E o leite só está diminuindo. Esse é um problema, porque a gente tem, que a gente costuma falar que leite materno é vida para as nossas crianças em casa, desculpa, é nutrição, né, e é um monte de coisa, mas para esses prematuros o leite materno é vida. E por incrível que pareça, de tudo que não se sabe a respeito do Covid, a única coisa que a gente sabe é que ele, o SARS-CoV-2, não passa através do leite materno. Ele não passa da mãe para o seu bebê. Isso quer dizer que ela pode continuar amamentando se ela quiser, quer ela não tenha sintomas, quer ela não esteja doente, quer ela seja assintomática e quer ela seja Covid positivo. Então, na prática, o aleitamento é super importante para todos. Para o prematuro, que fica lá, é um problema bastante mais importante, bastante mais sério, porque se ele não tiver este leite, ele demora mais para ter alta, corre mais riscos de doenças intestinais graves que afetam bastante os prematuros. E nós temos um problema importante, né? Conta um pouquinho como é que é a situação de doação para quem tem Covid. Tá. A premissa para ser doadora é a mulher deve estar saudável para ela ser doadora. Se ela está na vigência da infecção com Covid-19, com SARS-CoV-2, ela não pode ser doadora. Aliás, abre parênteses, né? Qualquer coisa que ela tenha. Então, se ela tiver com influenza, por isso é importante a vacinação. Se ela tiver com qualquer doença aguda, não estando saudável, entra nisso que você está falando, né? Exatamente. Então, a mulher, para ser doadora, tem que estar saudável. Mas SARS-CoV ele é autolimitado. Ele não vai ficar no organismo dessa mulher e causando doença indeterminadamente, por tempo indeterminado. Então, terminou o período de doença, pronto, apta para ser doadora. Então, geralmente, qual é a orientação, né? Tanto o Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira, SPSP, 14 dias depois do início dos sintomas, teoricamente, essa mulher não tem mais a doença. E aí ela pode voltar a ser doadora. E isso, Moisés, é muito importante a gente conversar. Porque como é uma coisa nova e, em alguns casos, traz uma gravidade, uma morbidade, comorbidade para essas pessoas, então muita gente está achando que não pode mais doar. E não é isso, é uma doença autolimitada. Terminou o período, volte, por favor, a ser doadora. A gente precisa muito de vocês. Sem vocês, a gente não consegue melhorar a saúde dos nossos prematuros. É fundamental o leite humano. A doutora Isis Dulce, que manda beijos mil para você, diz e pergunta, então, depois que ela tiver alta da Covid, ela pode doar. E essa alta, ela pode ser clínica, mas ela pode ser também laboratorial. Quer dizer, fazer os exames, tem alta, e aí vai fazer a doação. É isso. Certo. Isso. O que acontece no nosso país, que a quantidade de kits de exame, principalmente quando a gente fala em SUS, é reduzida.
né? Então, os kits, eles estão sendo direcionados para as pessoas com sintomatologia mais grave. Então, por isso que a gente fala tanto da parte clínica. Mas é claro, se a pessoa fizer o PCR deu negativo antes dos 14 dias, ela não está mais com vírus. Ela pode voltar a ser doadora. Beleza. Outra pergunta aqui. Nós estávamos falando de doença. Então, teve uma só para colocar a resposta da Paty Bonini. Ela é citomegalovírus positivo, CMV positivo. Ela pode doar? Estou imaginando que ela está dizendo que ela teve infecção por citomegalovírus e ficou a cicatriz, o IgG, positivo para citomegalovírus. Ela pode doar? Se ela não tem mais a doença, ela pode doar. Se a doença sarou, se está tudo certo com ela, não é porque ela teve citomegalovírus que ela não pode mais ser doadora, né? Então, isso é muito importante a gente frisar também. Foi ótima a pergunta dela. E a gente tem que ficar... que o citomegalovírus, ele tem algumas características, né? Ele, às vezes, fica com uma eliminação prolongada na lactação, na urina. Ele pode aí ficar até 1 ano, 2 anos fazendo eliminação. Então, mas se ela não tem mais isso, não tem problema. Ela pode ser doadora, sim. Olha que a gente está recebendo. Olha, eu vou te contar, viu? Você é muito chique. Doutora Miriam Santos. Você? Miriam Santos está aqui. Doutora Lúcia Trajano pergunta o seguinte. Pois é, depois da alta clínica, precisa esperar para fazer os exames de IgG e IgM? A recomendação é 14 dias após o início dos sintomas, a sorologia pode ser feita. Se tiver em dúvida, dá 1 semana a mais, porque qual é o grande problema? A gente colhe com 14 dias. Dá um IgM positivo significa, para quem não conhece, doença ativa. E IgG mostra a reação, a cicatriz, né, daquilo que ficou. Então, o ideal é ter IgM negativo, sinal de que não está com doença, e IgG positivo, sinal de que já passou o quadro. Quem tem IgG positivo e IgM positivo, então não teve doença, não dá para dizer. Nós temos essa história do SARS-CoV, do Covid, que é assim, nós temos ainda muito mais perguntas do que respostas. E aqui tem uma pergunta que é a pergunta de $1 milhão. Nossa. Como doar em quarentena? Essa é a pergunta da Érica Daguiar. Que é isso que a gente está falando. Como doar em quarentena? Érica, é um desafio. Como manter a quarentena e fazer a doação de leite humano? Quando começou a história do Covid, a pandemia, eu amo essa rede global de bancos de leite porque é uma resposta tão rápida e o povo trabalha tanto. Você não imagina como a gente trabalhou. Domingo, pleno final de semana, a Câmara Técnica se reuniu e fomos revisar as nossas normas. O que a gente precisa melhorar para a gente manter o que? A segurança, tanto de quem doa, como dos profissionais de saúde que trabalham no banco de leite, nesse panorama do Covid-19. E é isso que a gente fez. Nós fizemos uma revisão de todas as nossas normas técnicas e nos espantamos. Nos espantamos não, porque a gente já sabia disso. Como o banco de leite, todas as normas, tudo que é escrito em relação a banco de leite, aborda esse período. Pequenas alterações precisaram ser feitas. Por exemplo, atendimento no banco de leite. O atendimento continua no banco de leite? Claro que continua. Banco de leite é um serviço essencial. Tem que continuar funcionando no tempo de pandemia. Porém, de uma forma que mantenha a segurança. Agora, a gente era porta aberta. Toda hora chegava gente, a gente atendia e nós queremos voltar a ser porta aberta, mas não dá agora. Agora é com hora marcada, com data marcada, para evitar aglomeração e manter a segurança. Então, você que está com problema com aleitamento materno, nós continuamos atendendo normalmente,
mas mantendo a segurança, distanciamento social, uso de máscara, gorro, limpezas de superfície, limpeza de mão, álcool gel, tudo isso. Em relação à casa da doadora, coleta domiciliar continua acontecendo? Continua. É seguro receber o profissional de banco de leite na sua casa? É seguro. É seguro porque nós tomamos todos os cuidados para não veicular o Covid-19. Então, nós vamos à sua casa usando máscara, com álcool gel, porque a gente não consegue lavar a mão nesse momento de transporte, mas o álcool gel, higienizando frascos, higienizando o material que vai ser dado, tudo é esterilizado, os pacotes higienizados para serem entregues à doadora, com máscara, gorro, frascos esterilizados. Então, pode ficar tranquila de receber uma equipe do Banco de Leite na sua casa. Eu acho que isso Andréa, precisa frisar bem, né, Moisés? Porque teve isso, era isso que eu ia te pedir. Não lembro onde, parece que foram proibidas as visitas dos agentes de saúde nas casas, inclusive para coleta do leite. Né? Quer dizer, todo mundo conhece os riscos e tudo que é feito para preparar para que diminuam os riscos de adoecimento e de contaminação. A Miriave, eu acho que minha letra está um horror, está cada vez pior, André. Mas é assim, ela fez uma pergunta que eu acho que resume muito a preocupação das pessoas. Pode amamentar, não pode? Mas não pode doar, né? Então, qual é a diferença de uma mãe que pode amamentar o seu filho, mas não pode doar esse leite, se ela é Covid positiva? Certo. Vamos lá. Quando a gente fala em processamento e controle de qualidade em leite humano, existem inúmeras barreiras para manter esse leite seguro. E uma dessas barreiras é essa doadora estar saudável. Então, quanto menos risco a gente colocar para aquela criança que está internada dentro de uma unidade neonatal, melhor. Então, a gente toma todo esse cuidado, porque quem vai receber esse leite que está sendo doado é um bebê com menos de 1.500 gramas, que nasceu antes do tempo, que está em ventilação mecânica muitas vezes, tratando uma sepse, com problemas cirúrgicos, outras, canal arterial, cardiopatia, e aí por aí vai. Então, é uma criança extremamente delicada, extremamente frágil. Então, todos os cuidados são tomados. Então, várias barreiras no processo são colocadas para manter a segurança alimentar. E para o filho da doadora? O filho da doadora é um bebê que está tranquilo, está em casa, está recebendo leite cru, que tem toda a parte imunológica desse leite preservada. E está em contato com aquela mãe que também passa anticorpos para ele, para ser protegido. Então, para esse bebê, não tem nada demais. É impressionante, tá? A doutora Rosângela lentamente está aqui, a Rosângela. Nossa. E a doutora Patti manda avisar desse tamanho que os agentes de saúde voltaram a atender essa semana. Isso é bom, porque quer dizer, se eles voltaram a atender é porque eles ficaram realmente sem o atendimento e isso foi orientado, enfim. Tá. Sim. Então, como a mãe... Aí teve uma pergunta aqui, quer ver? Deixa eu puxar ela aqui certinha. Cadê ela? Primeiro, olha a doutora Maria José Mata. Olha, tá aqui. Nossa, tá bom. E a grande questão que também acontece. E as mães que estão assintomáticas? Como proceder? Porque a grande questão que a gente sabe é 80% das pessoas que tiverem e contraírem o Covid
que usa o SARS-CoV, vão ficar assintomáticos. Vamos dividir isso em duas partes. Não fez exame e fez exame e deu positivo. Uma mãe, mesmo que... Olha, ela está pedindo desculpa que estava em caps lock a Paty, entendeu? Eu entendi. Mãe que tem o exame positivo de Covid, mas está assintomática, ela é considerada possível de doar ou ela também não deve doar até negativar o exame? Ela tem o vírus. Então, ela pode veicular esse vírus. Então, neste momento, não é para doar. Terminou a infecção, vai doar. Acaba entrando como a mãe sintomática. Vai na mesma leva. Então, se ela não tem o vírus, ótimo, pode doar sem problema nenhum. Ou então ela vai esperar aqueles 14 dias até esse vírus aí ir embora, e aí ela pode voltar a ser doadora sem problema nenhum. Mesmo a assintomática. Porque muito caso vai acontecer, né? Às vezes você tem alguém na família que está com sintoma, e aí você acaba colhendo, fazendo PCR, fazendo swab nasal de orofaringe e acaba diagnosticando. Nesse momento, se ela está amamentando, ela vai ter que ter os cuidados para não passar para esse bebê que ela está amamentando, uso de máscara, lavagem de mãos, uso de álcool gel, manter uma distância pelo menos de 1 metro do berço desse bebê, onde é que ele fica, pelo menos durante esses 14 dias. Deixa eu te fazer uma pergunta que é interessante para quem doa. Qual a diferença no preparo da mãe que vai fazer a doação de leite? O que ela tem que preparar de diferente no seu período de doação normal do período de hoje com o Covid, com o material e com esses cuidados que você está falando? Ela tem que usar máscara. Tem que usar Já usava. Tem que higienizar. Quer dizer, o que de fato mudou nessa situação com o Covid para quem está doando, né? Como é que é isso? Você lembra, Moisés, que eu falei há pouco tempo atrás que nós revisitamos nossas notas técnicas, nossos procedimentos e vimos que a maioria deles estavam de acordo com as precauções para a proliferação, disseminação aí desse Covid-19. Exatamente isso. O que o banco de leite orienta para fazer a extração do leite? Um lugar tranquilo, de preferência o quê? Evitar as áreas críticas da sua casa, como cozinha e banheiro. Um lugar sem ninguém por perto, de preferência, né? Não pode ter gente do lado, né? Para não colocar gotículas, nada disso, não evitar conversas. Usar gorro, usar máscara, lavagem de mãos. O frasco, o banco de leite já oferece, caso seja a primeira doação, você lava bem o frasco de vidro com tampa plástica rosqueável durante 15 minutos, deixa secar espontaneamente, ele está pronto para uso. Terminou de fazer a extração do leite, colocou ele ali, congelador. É isso. Nada mudou. Tudo continua igual. Para mostrar como os nossos procedimentos são seguros, mesmo antes do aparecimento do SARS-CoV. Nós já estávamos preparados para isso. O SARS-CoV ele é só mais um tipo de infecção nova para a qual nós não tínhamos informação, mas ela não mudou em grande coisa. Aliás, olha, eu vou te contar uma coisa, viu? O Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo está parado nas suas atividades, porque a Mirella também está aqui, a Fernanda Brandão já solicitou e vai ser admitida em breve, a Fernanda também fazendo parte do departamento. Enfim, a Leila ADV10, ela pergunta se precisa fazer o exame de Covid antes de doar leite. Não, não precisa. Se você está bem, você está saudável,
tem os seus exames do pré-natal. O estado de São Paulo é um estado à parte, ele tem uma legislação à parte, então, além dos exames do pré-natal, o estado de São Paulo tem o HTLV, tá certo? Que já é o banco de leite colhemos, ou se a doadora preferir, ela pode coletar no laboratório de sua preferência. Tá? Então não tem nada de diferente, não precisa fazer a coleta nem da sorologia e nem da pesquisa do vírus, que é o PCR. Mas ótima pergunta, né? Principalmente nesse tempo. Como é que está hoje, no Leonor, por exemplo, ou em outras maternidades que você sabe, crianças que nascem de mães Covid positivas em relação à sala de parto, alojamento conjunto, os prematuros, as mães são permitidas dentro da UTI? Covid... Que elas são Covid positivas, todas Covid certo. positivas. No caso de Covid positivo ou mãe sintomática, né? Que às vezes a gente não consegue fazer os exames para todo mundo, infelizmente. Então vamos começar, e tem todo um fluxograma que está dentro do hospital, que o hospital, apesar de não ser um hospital de Covid, a gente acaba recebendo gestante com Covid. Vai aparecer, não tem jeito. Em relação à sala de parto. Hoje... Abre um parênteses nisso que você colocou. Até hoje também, que horas são? Deixa eu ver. Vamos 21 lá. horas e 1 minuto, Isso. dia 19 de maio, não foi comprovada transmissão vertical do Covid. Ou seja, uma mãe Covid não passa durante a gestação para o seu bebê, o Covid, e não passa através do aleitamento. 21 e 2. Até agora não mudou nada. Vamos lá. Agora a gente sabe isso. Daqui a pouco pode ser diferente. O que a gente está vivendo, isso é uma enxurrada de informação que a gente recebe todo dia. Às vezes é até difícil a gente se atualizar tão rapidamente. Mas a gente tem o Moisés que ajuda a gente nisso, né, Moisés? Tem a gente super bem informado. Isso aí que o Moisés falou é extremamente importante, então pode ser o que a gente está falando agora, não seja a mesma orientação para amanhã ou depois. Clampeamento do cordão. Bebê nasceu e vamos clampear o cordão. Normas da Sociedade Brasileira de Pediatria, assistência ao recém-nascido à sala de parto. RN com boa vitalidade, recém-nascido com boa vitalidade, chorando, tônus em flexão, clampeamento oportuno. Termo, maior que 34 semanas, 1 a 3 minutos. Menor que 34 semanas, de 30 a 60 segundos. Tá? 34 semanas, 8 meses, acho que é por 8 aí, meses. né? Por aí. Por aí, 8 meses. É que a gente está tão acostumado a falar em semanas, né? É verdade, né? Gestação nós 9 meses, né? Tem profissionais e tem mães que precisam também dessa informação. Vamos lá. Verdade. Contato pele a pele. Gente, o contato pele a pele, ele acontece quando a mãe é assintomática. Hoje em dia, o que a gente tem de recomendação, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, Ministério da Saúde, hoje em dia, não faz o pele a pele na sala de parto. Tá? Hoje, é essa informação e essa orientação que nós temos. Esse bebê tá ótimo, mãe é Covid positivo, mas os dois estão bem. Vão para onde? Alojamento conjunto. No alojamento conjunto ficarão em alojamento conjunto. Provavelmente só os dois no quarto, tá certo? Com as orientações de enfermagem, médicas, equipe, tudo passando visita, aconselhando, fazendo os cuidados, tudo normal e tomando as devidas precauções dos profissionais de saúde para não disseminar esse vírus e nem se contaminar.
aleitamento materno normalmente hoje, foi tão bom você falar isso, porque hoje eu estava passando visita, alojamento conjunto, bebê bem, mãe Covid positiva. Assintomática, ela estava ótima, a mãe. Eu cheguei lá, perguntei, e aí, como é que tá o aleitamento materno? Aí ela falou assim, aleitamento materno? Mas pode dar o peito? Ninguém falou para mim que podia dar o peito. O bebê não estava mamando, estava recebendo fórmula. E a Avisa mãe... que não era o Leonor, tá? Não era o Leonor, era Era o outro Leonor. hospital, Tá. gente. Era outro hospital. Pelo amor de Deus, do Leonor não. Isso nunca. E ai, se você falar que era o Leonor, amanhã o Corinthians tá ligando pra mim. Tá? Então, tá bom. Manda um abraço pro Corinthians. Isso, tá? Manda lá. E aí, esse bebê estava no quarto com a mãe e não estava em aleitamento materno. E não é essa orientação. E a mãe queria amamentar e a mãe estava em condições de amamentar. Então, nessa situação, é para amamentar. Ela quer amamentar, tem condições de amamentar, usar máscara, lavar as mãos ou usar álcool gel e colocar o bebê no peito para mamar assim. E foi isso que eu fiz. E os dois amaram. Foi lindo. Foi emocionante até. Tá, e aí, por acaso, eu não sei se você já acompanhou lá no Leonor, onde mais você trabalha, bebês de mães positivas e o bebê prematuro que esteja Na unidade neonatal. internado na unidade neonatal. Esta mãe pode ir até a unidade neonatal? Tá. Recomendação às 21h07. Sociedade Brasileira, Sociedade de Pediatria de São Paulo. Nesse momento, não. Nesse momento, essa mãe não entra na unidade neonatal. Difícil, né? Nossa, até difícil assim falar isso e orientar. Gente, nossa, porque Moisés, você mais que ninguém, a gente trabalhou com humanização nossa vida inteira. Né? Nossa vida inteira, o que a gente fez? Aproximar mãe e bebê, remover barreiras, falar de alojamento conjunto, de proximidade, humanização, método canguru. Tudo isso foi o que a gente trabalhou. E hoje, 40 anos de método canguru esse ano. Então, e hoje a gente está aqui sentado falando que a mãe não pode entrar. Nossa, isso... Nesse momento é essa orientação. Pode ser que mude. Vamos ver. Bom, de repente a gente tem mais segurança para frente. Esta mãe precisa ser estimulada a produzir leite. Este leite que ela tira pode ser usado para o filho dela na UTI? Olha, desculpa, eu não ia fazer essa pergunta, tá? Mas acabou. Escapou, tá? Nesse momento, o que a gente tem de orientação? Às 21h08, tá? O que a gente tem de orientação? Essa mulher, ela deve fazer essa extração. 6 a 8 vezes ao dia, ela tem que extrair esse leite, tá certo? O banco de leite, ele pega esse leite e ele leva, faz o processamento e aí oferece esse leite para o bebê. É o que temos de orientação nesse momento. Saiu uma nota técnica, né, da Rede Global de Bancos de Leite, fazendo esse tipo de orientação para esses casos. E aí esse leite vai para o banco de leite, é pasteurizado e ofertado para esse bebê. Quando você tem uma audiência qualificada, a gente poupa perguntas e respostas. Mas eu vou fazer a pergunta porque não é todo mundo que leu, nem todo mundo viu a resposta. Fernanda Brandão pergunta: desculpe, eu não sei se perdi no início da live, porém fiquei com uma dúvida. Para os prematuros de 28, menores de 28, dá para pasteurizar? Doutora Miriam O. Santos responde: sim, será pasteurizado. É isso mesmo? Sim, mas estou falando em relação a quê? A pasteurização. A pasteurização de leite.
de citomegalo, acho que estão falando, é Não, não, isso? não, Não? não, do Covid. Do Covid? Mesmo Sim, isso, mesmo para os menores de 28 semanas. sim, a gente vai pasteurizar. Esse leite que for coletado, ele será pasteurizado, vai ser encaminhado por banco de leite, pasteurizar e vai ser ofertado. Agora, Tá. nesse momento, alguém passou aí, não dá cru, é isso. Nesse momento, a gente não vai ofertar o leite cru. Mas aí vocês podem Para o bebê falar, da UTI. é bebê da UTI. Ah, mas não existe evidência de transmissão de Covid, de SARS-CoV-2, através do leite humano. Concordo, não existe. Mas lembra as nossas barreiras de segurança? Então, nós primamos, né? Nós tentamos manter o máximo possível a segurança alimentar para esse bebê. Transporte, coleta, tudo isso. Então, o leite será pasteurizado, vai passar por todos os nossos procedimentos de segurança e assim vai ser distribuído para esse bebê. Pergunta de materna oficial. Unidade neonatal sem banco de leite, o bebê não recebe o leite materno. Difícil, né? Provavelmente não. Vamos abrir um banco de leite? Ora, Para ontem, móvel. né? Por Você favor. sabe que Gente. a gente trabalha muito com rede social, Instagram, enfim. E o que eu recebo de pergunta assim, olha, não tem o banco de leite aqui perto. Banco de leite só a 200 quilômetros. Estou jogando não sei quanto de leite fora. O que eu faço? Aí eu falo, chora comigo, porque é de doer ainda, né? Que a gente tem, assim, apesar de toda a imensidão que é a rede de banco de leite humano no Brasil, ainda assim falta mais gente aqui, ó. E quando não há banco de leite na maternidade, enfim. Estamos indo, né? Quer dizer, a ideia é abrir. Parece, eu estava ouvindo a Zezé falar esses dias. Zezé, por favor, você está aí, corrige. Foi a Zezé? Que fecharam duas... Nossa, não foram 2 bancos de leite. Bom, tem banco de leite fechando em São Paulo. Sim. Né? Sim. Estamos muito pelo banco de leite, pela Rosângela, que foi nossa. a alma desse banco de leite por muito tempo. Né? Fez um trabalho lindo durante esses 30 anos aí de Regional Sul. Isso, no Regional Sul. Eu acho que foi isso, que alguns hospitais amigos da criança estão sendo, 2, se eu não me engano, foram fechados para serem transformados em leitos de Covid. Eu acho que foi a Zezé que falou isso. Se foi isso, Zezé, por favor, coloca aí para me lembrar, porque a gente teve isso numa conversa. Mãe foi para casa. Covid positivo, Covid negativo. Quais são as recomendações para essa mãe que ficou de prematuro, internada, etc, etc. Foi Covid e foi para casa. E aí? Covid foi para casa e ela é Covid positiva e está com seu bebê em casa. Amamentar. Amamentar sem dúvida e com todo cuidado. Foi semana passada ou retrasada que saiu o trabalho mostrando a quantidade de IgA gigante no leite de mãe com Covid. Então, você tomando os cuidados para você não passar, porque assim, qual é a principal fonte de contaminação do Covid para esse bebê? Gotículas, principalmente. Então, máscara. Outra coisa, superfície também. Então, você de máscara não vai contaminar. Você lavando as mãos em todos os procedimentos, toda vez que vai pegar o bebê, saiu do banheiro, fez alguma coisa, passando álcool gel, lavando a mão, você não vai passar. E além disso,
você vai estar dando, através do leite materno, a proteção para esse bebê também. E mesmo que, por algum motivo, ele acaba pegando, ele vai se recuperar muito melhor por causa do seu leite. Você sabe que eu estava pensando, conversando com uma mãe, uma orientação, tal, não sei o quê, e eu lembrei de uma coisa, eu vi na cena no consultório a mãe dando de mamar, não só na hora da mamada, esta mãe não deve deixar que o seu bebê passe a mão no seu rosto com a máscara, porque a contaminação pode ser máscara-mão. Então, Sim. mais uma coisa que a gente que faz que trabalha com a questão de imunização, de humanidade, de humanização, fica triste de falar, né? O que pode e o que não pode, né? Aqui tem assim uma pergunta da Fonte Catarina. Mãe de bebê prematuro internado em UTI pode fazer ordenha no banco de leite a partir de quantas semanas de idade gestacional do bebê? Mãe de bebê prematuro? Mãe normal? Bebê nasceu, começa a fazer extração, né? Os trabalhos, tudo que tem aí, evidência científica na literatura, mostra que quanto mais precoce você começar a fazer extração desse leite, maior é a manutenção desse aleitamento materno. Então, quanto mais vezes você for ao banco de leite, quanto mais vezes você fizer a extração, quanto mais precoce isso acontecer, melhor é a manutenção desse aleitamento materno. Então, não depende da idade gestacional desse prematuro. Nasceu, acabou a vida boa. Vamos começar a trabalhar. Eu vi aqui uma pergunta, Moisés, que está aqui da Tarsila Andrade. A pasteurização não mata o vírus? Primeiro, não temos vírus no leite. Né? Isso é muito importante, muito bom lembrar, né? Nesse momento, como o Moisés fala, 21h17, o que a gente tem de evidência é que não sai o SARS-CoV-2 no leite materno. Tá. E se por acaso mudar isso, o que a gente tem? A gente tem de evidência, foi feito um trabalho com MERS-CoV, muito parecido com o SARS-CoV, que é o do camelo, a doença. E a pasteurização inativou esse vírus. Então, a gente acredita que também inative o SARS-CoV, tá certo? Mas ele não está no nosso leite. A gente não pode esquecer disso. A Zezé avisa, quem comentou dos hospitais Amigos da Criança foi a doutora Marina Rea. Em Curitiba isso aconteceu. 2 hospitais Amigos da Criança foram transformados em hospitais de cuidado do Covid. Esperamos que voltem a ser hospitais Amigos da Criança. Eu estava lembrando de uma coisa. Bom, eu lembrei de uma frase que eu vi no Instagram esses dias de uma criança, quer dizer, como se fosse uma criança falando que engraçado, né? É um vírus que morre com água e sabão e precisa de tudo aquilo de medicação para a gente conseguir cuidar, né? Bom, mais uma coisa que eu acho de informação muito importante, muito importante. Se vocês forem pesquisar os medicamentos até agora utilizados em pacientes com Covid não são incompatíveis com a amamentação. A hidroxicloroquina não tem problema, os antibióticos que são utilizados não tem problema, corticoide não tem problema. Quando entrarem os imunobiológicos que estão aí em estudo, os antivirais, talvez exista alguma questão. Mas, por enquanto, mesmo mães Covid positiva, por alguma razão em casa, que tenham tratamento, para ter dúvida, para tirar dúvida, nós recomendamos um site, né, que é o e-lactancia.org. Tem em espanhol, tem em inglês. Em espanhol você consegue colocar o comecinho do nome da substância
Então pode colocar lá hidroxicloroquina ou cloroquina e vocês vão ver que os medicamentos podem ou não podem ser oferecidos. A maioria deles, pelo menos até agora, os usos, lógico, não estamos falando de comorbidades, mas do específico que está sendo utilizado, a princípio não tem uma contraindicação. André, eu queria que você falasse mesmo o quanto, que a gente só citou no começo, o quanto o coronavírus interferiu objetivamente nos estoques de banco de leite. Pelo menos o que a gente pode falar, você tem a informação do Brasil, mas pelo menos do estado de São Paulo, enfim, as informações que você tiver. Tá. Quando começou, mais ou menos quando começou não, há mais ou menos umas 2 semanas atrás, a gente se preparando para esse mês de maio, a gente fez uma enquete com o nosso grupo, né? Dos 57 bancos de leite no estado, os 40 postos de coleta de leite humano, perguntando para cada um o que significou a pandemia para o seu banco de leite. 60% foram 47 bancos dos 57, 47 bancos responderam essa enquete. Lembrei de você com as suas enquetes, Moisés. Estava me sentindo Moisés. 47 bancos responderam essa enquete e 60% deles falaram que teve um impacto negativo nos estoques. Então, 60% é muito banco de leite, né? Teve esse impacto negativo. Teve alguns que tem 2 litros, 3 litros, 10 litros de estoque, onde a situação realmente é crítica. Outros um pouco mais confortáveis, mas ninguém pleno. São pouquíssimos os bancos que conseguem suprir, fora da pandemia, toda a necessidade da unidade neonatal. A gente precisa melhorar muito 2 coisas. O aleitamento materno, nossas taxas de aleitamento materno, porque só doa quem amamenta. Se não existe aleitamento materno, se a gente não trabalha o aleitamento materno, a gente não consegue doadora. E o outro caminho é a sensibilização dessa mulher para se tornar doadora. A doação, a gente não precisa de muito leite. Eu tenho um prematuro que ele começa a dieta com 1 ml de 3 em 3 horas, 8 vezes ao dia. 1 ml. Nas 24 horas, ele vai usar 8 ml de leite humano. Para que, assim, você não precisa ter uma grande quantidade para ajudar esse bebê. E isso a gente tem muita dificuldade de passar para a população. As mulheres acham que elas precisam produzir litros de leite, sobrar leite no peito para poder ser doadora. E essa não é a verdade. E o Covid atrapalhou, a gente já estava com um déficit, né? Por exemplo, Leonor Mendes de Barros, nós conseguimos ofertar 100% da necessidade da UTI neonatal. O que é isso? Bebê muito grave, muito grave, muito grave. A unidade de cuidados intermediários, quando o bebê já está melhorzinho, ele não precisa mais dos cuidados intensivos, ele vai para o cuidado intermediário. Esse bebê que ainda é prematuro, ainda está internado, ainda está em tratamento, muitas vezes em recuperação nutricional, eu não consigo prover. Então, assim, meu amigo, a gente tem um longo trabalho pela frente, um gigantesco trabalho pela frente, porque o que a gente quer? Qual a nossa meta? Qual a nossa visão de futuro? Que todos os leitos neonatais sejam supridos por um banco de leite e que todos os bancos de leite consigam ofertar 100% da demanda da sua unidade neonatal e que a gente não precise dar fórmula para esses bebês. Bom, aqui vale citar um oásis de banco de leite no Brasil, que é Brasília, que tem a Miriam
É uma inveja carregando. muito do bem, mas é muita inveja. E ela ainda ganha transporte para buscar leite nas casas. Então, um reforço muito bom. Olha, pelo menos é gostoso a gente saber que tem jeito. Que por mais que a gente corra atrás, nem sempre a gente tem essas condições, mas saber de gente de boa vontade no Brasil inteiro correndo atrás. As pessoas não têm noção do que é a saúde pública no Brasil, o quanto a gente deveria reverenciar o SUS, que é uma retaguarda imensa. Bom, se a gente disser que se eu tiver que ter chance de ter um parto, a maior chance de eu ter um parto normal é no SUS, não precisa de muito longe para a gente ter noção da importância do SUS. Aqui a Adriana Amazoni, né, outra queridona, odontopediatra, ela coloca assim: o problema é que elas não sabem onde procurar o banco mais perto ou orientação de como fazer. Deveria ter um disque doação de leite materno que informasse a mãe. Deixa eu te dar uma informação muito triste. Faltam 4 minutos, então você responde essa pergunta da Adriana. Passou, né? Rápido, né? Nossa, voou. Eu ficaria Pois horas aqui, a gente conversando. A gente desliga eles e ficamos conversando nós. Então, responde essa da Adriana e eu queria que você desse um fechamento, como você quiser, é teu, tá? E como as pessoas podem entrar em contato para poder doar leite. Em primeiro lugar, agradecer, né? Não, Adriana. Então, qual era a pergunta mesmo? Já esqueci. Adriana deveria ter um disque. Deveria ter um disque de doação de leite. É verdade, é verdade. Primeiro, então vamos falar lá de Brasília, que lá em Brasília tem esse disco, né? 3 minutos, Brasília tá? tudo. 3 tá minutos. Bom. Boa Isso. Tá. Vamos lá. Infelizmente nós não temos. Então, o que a gente conta de fidedigno e que dê uma informação boa e que tenha lá todo o banco de leite do Brasil? Rede Global de Bancos de Leite, www.rblh.fiocruz.br. Ali você vai ter toda a informação sobre orientação de doação e onde doar, quando doar, onde procurar, tudo vai estar ali nesse site. Tá? E o que eu gostaria? Primeiro, agradecer você, Moisés, pela iniciativa. Nossa, foi ótimo esse bate-papo. Eu estava nervosa, né? Nunca participei de uma live assim, né? Só que foi com a Paty, mas eu estava junto com ela ali do meu lado, né? Mas eu amei. Muito obrigada, obrigado pelo convite. Obrigado por tudo que você representa pelo aleitamento materno. A sua luta pelo aleitamento materno é inspiradora, Moisés. Você faz a diferença nesse país com o aleitamento materno, pelas suas dicas, pelo seu trabalho, levando aquele departamento da sociedade, juntando, agregando, fazendo tudo de bom. Muito obrigada mesmo pelo convite. Eu queria deixar um agradecimento. Primeiro, doadoras. Vocês não imaginam a diferença que vocês fazem nesse país para esses bebês. Qual é a nossa faixa de idade que mais morre criança no nosso país? É no período neonatal. A gente precisa cuidar muito bem desses bebês. É onde a gente ainda tem grande problema, um grande desafio a vencer, a mortalidade neonatal. E quando você doa leite humano, você está ajudando a reduzir essa mortalidade. Então, você está fazendo um Brasil melhor, um Brasil diferente. Então, assim, muito obrigada. Segundo, profissionais de banco de leite. Que trabalho maravilhoso que cada um, dentro da sua casinha, dentro da sua unidade, faz, 45 produz e segundos, realiza. André. Vai acabar. Tá, vai lá. muito obrigada. Não, fala. É isso. Zé, Fala você agora. Desculpa. Olha, rapidinho, para terminar. Isso aqui fica gravado, ficava no Stories, agora parece que fica no IGTV. Eu gravo essa live, ela fica no canal YouTube Dr. Moisés, na playlist Lives. E, gente, obrigado. Andréa,
Muito, muito obrigado. Que Não tem delícia! noção Eu amei. como eu tô feliz. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tem surpresa para quinta-feira. Aguardem, não vou falar. Viva Tchau, o dia tchau. 19! Fica o dia 19.